O cálculo estequiométrico já é complicado e ainda tem particularidades? Ah, não é possível. Fica aí que nós vamos ver elas hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo. Infelizmente, o cálculo estequiométrico tem 3 particularidades que o aluno normalmente tem muita dificuldade. São elas: o rendimento, a pureza e o reagente em excesso. Bom, nós precisamos fazer exercícios referentes a cada uma dessas partes, mas que fique claro alguns detalhes muito importantes. Primeiro, teoria atômico-molecular tem que estar, na ponta da língua, tá? Não pode ter nenhuma dificuldade com relação a esse conceito, beleza? Entender bem os conceitos de mol, número de mol, trabalhar com moléculas, massa molar, tá? Outra coisa importante, lembre-se que as particularidades do cálculo estequiométrico, pureza, não existe reação química com massa impura. Segundo, rendimento. Toda equação química tem rendimento de 100%. E reagente em excesso, não se faz cálculo estequiométrico com excesso, somente com reagente limitante. Tá bom? Esses são os 3 detalhes importantes de cada uma das particularidades. Mas vamos fazer exemplos que talvez fiquem um pouco mais claros para você. Primeira questão fala assim: o gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório através da reação de zinco com ácido sulfúrico diluído. Considerando o rendimento de uma reação igual a 75%. Opa! Cálculo estequiométrico só se trabalha com rendimento de 100%. O rendimento diferente disso, a gente faz separado, tá bom? É correto afirmar que o volume de hidrogênio obtido a partir de 39,2 gramas de ácido sulfúrico é igual a quanto? Bom, primeira coisa que ele não me deu foi a equaçãozinha, né? Então, eu preciso lembrar que gás hidrogênio, quando reage com ácido sulfúrico, faz uma reação de simples troca, né? Faz uma reação de oxirredução, tira o hidrogênio daqui e substitui ele no lugar. Graças a Deus, ao fazer a substituição, todo mundo fica numa proporção de 1:1, tá bom? Isso já me ajudou bastante. Bom, detalhe o seguinte: nós temos uma quantidade de ácido sulfúrico e ele quer volume de gás hidrogênio. Então, primeira coisa, nós vamos fazer o cálculo estequiométrico normal, esquecendo a parte do rendimento. Tá bom? Então, o que ele falou para mim? Qual é o dado do problema? 39,2 gramas de ácido sulfúrico. O que ele quer no problema? O volume de gás hidrogênio produzindo sempre na linha de baixo. Linha de cima, tira os dados que estão na reação química. Sempre na mesma unidade, na mesma coluna. Grama, grama, litro, litro. Certo? Grama. Quantas gramas tem de ácido sulfúrico? 1 mol. 98 gramas. Qual é o volume de gás hidrogênio de um gás na CNTP? Sempre 22,4 litros. Certo? Isso para 1 mol. Se aqui tivesse um 2, multiplicava por 2. Se aqui tivesse um 3, multiplicava por 3. Só multiplica na primeira linha, não multiplica na linha de baixo. Tá bom? Na linha de baixo só vai dado e pergunta. Aí, vamos fazer a regrinha de 3, vamos achar um volume de 8,96 litros. Acabou o exercício? Não, nenê. Não. É aí que entra a particularidade. 8,96 litros nós teríamos obtido se o rendimento fosse de 100%, mas o rendimento foi de 75%. Então, eu tenho que achar um valor menor, certo? Ele vai produzir menos do que 8,96. Olha lá, ele vai produzir 6,72 litros, dando resposta à letra B. Legal, gente?
curtiu, já colocou o like aí para nós, já se inscreveu no nosso canal, já apertou o sininho. Nosso canal está lotado de aulas, de listas de exercícios resolvidas. Tem um monte de coisa aí que dá para te auxiliar nos benditos vestibulares da vida. Legal? Mas tem muita dificuldade em química. Então, venha fazer o curso de Química com o William. Você tem aí na descrição o nosso site, quimicacongigo.com. Você pode fazer um curso completo de química, com teoria, com exercícios, com lista de exercícios para você fazer, com resolução da lista passo a passo. Ah, mas eu tenho dificuldade só numa parte da química. O curso é dividido em módulos. Você pode escolher exatamente qual é o assunto que você tem dificuldade e resolver, para que você possa aí acabar com seus problemas dos benditos vestibulares da vida. Você consegue até agendar horários de plantões comigo para a gente resolver as suas dúvidas. Tá bom? Beleza? Ficou claro para você? Curtiu? Muito bem. Então, vamos ver agora a segunda particularidade. Vamos falar sobre pureza. Olha a bagunça que ele fez. Ó, essa questão ele fala o seguinte: o composto silicato de sódio é um adesivo inorgânico denominado vidro líquido e é produzido a partir de uma reação entre carbonato de sódio e o dióxido de silício, representado na equaçãozinha, graças ao bom Deus, já balanceada. Legal? Aí ele fala assim para nós. Em um processo industrial, foram inseridos no reator 200 quilos, atenção, da mistura reacional. O que é mistura reacional? São as substâncias que você colocou juntas para reagir. Ele não falou quanto que é cada um. Ele falou que os dois juntos somam 200 quilos. Legal? Após todo o carbonato de sódio ter sido consumido, a massa de sólidos no compartimento reacional era de 156 quilos. Ah, vamos dar uma voltadinha ali, só um pouquinho na equação, ó. Observem que o CO2 é gás. Então, significa que aquela massa que está saindo é de quê? Do Na2SiO3, certo? Então, é só dessa substância que sobrou no final. Na mistura reacional adicionada ao reator, ele quer o percentual de dióxido de silício. Por que você deixou as massas em vermelho, William? Porque eu queria que você observasse que ele não deu a massa do silício. E agora, hein? E agora que nós vamos ter que fazer o cálculo todo com o outro, lembrando que o silício está lá misturado no meio. Então, tem que tomar esse cuidado, tá bom? Aí ele fala assim, olha lá, ó. Então, quer dizer, eu precisaria da massa do SiO, do silício, para fazer com ele sozinho, mas ele não me deu. Justamente por isso que ele te pediu a pureza do SiO2. Ele quer saber quanto tem de SiO2 em 200 quilos, tá bom? Ora, se a massa reacional é 200 quilos, se só esse é 153, porque é o único sólido que sobrou, o resto é gás. O resto foi embora. O resto saiu pela chaminé. Quanto saiu pela chaminé? Saiu pela chaminé 44 gramas. Apliquei Lavoisier. A massa antes é exatamente igual à massa depois. Mas vazou, William. Mas estava lá dentro. Legal? Estava lá junto antes de vazar. Então, ele tem que estar lá misturado. Beleza? Estava lá dentro. Então, de massa de gás carbônico, 44 gramas. Beleza isso? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou partir para o cálculo estequiométrico. Tá? O que eu sei do Na2SiO3? Eu sei que tem 200 quilos tudo. Então, se eu tirar quanto tem de SiO2, eu sei exatamente quanto que tem de massa dele lá dentro. Tá bom? Isso vai ter que produzir para mim 44 gramas de gás carbônico. Agora, se nós fizermos só do Na2CO3, por quê? Porque do Na2CO3 eu consigo calcular a massa. Ele me deu do sódio, ele me deu do carbono, me deu do oxigênio.
Legal? Então, dos 200 quilos não é tudo do Na2CO3. 200 quilos é os dois juntos. Então, os 200 quilos menos o do SiO2 é a massa só do carbonato de sódio, que eu não sei quanto vale. Legal? Então, para 106 gramas, que é 1 mol de Na2CO3, vai produzir 1 mol de CO2, que é 44 gramas. Olha, legal, ele deixou tudo ao mesmo valor, só que aqui está em grama, aqui está em quilo. Tem problema, William? Se na primeira linha for grama, na segunda linha for quilo, não tem problema nenhum, certo? Olha ali, ó. Eu vou achar o que aqui? A massa de SiO2. É a diferença dos 200 gramas. Vai me dar uma massa de 94 quilos. O que ele quer? Porcentagem, ele quer pureza. 94 em quanto? Em 200. 200 é 100%. 94, X. Ou simplesmente fazer o 94 dividido por os 200. Legal? E multiplicar por 100 para dar a resposta em porcentagem. Ela vai me dar um valor de 47%. Legal? Aquele joguinho ali dos 200 menos X, que é o X do negócio, né? É você observar que do Na2CO3, eu não consigo, eu não tenho a massa do silício. Provavelmente ali também não tinha tabela periódica. Eu vou decorar as massas de todo mundo? Não, né? Então, aí, consequentemente, eu tenho que fazer de um para tirar o do outro. Certo? Beleza, gente? Então, eu tive uma porcentagem ali de 47%, dando resposta letra D. Complicadinho? Um pouquinho. Legal? Beleza? Curtiu? Já colocou o like aí para nós? Já se inscreveu no nosso canal? Não vai esquecer, hein? Beleza, gente? Fiz um de rendimento, fiz um de pureza. Mas o que o pessoal mais tem dificuldade em prova é o reagente em excesso, porque ele acaba misturando com a parte de soluções. Vai cair na titulação. Ai, William, você já está puxando coisa lá da frente, mas eu vou fazer lista dela também. Fica tranquilo que vai aparecer lista aí sobre titulação, tá bom? Mas, antes disso, vamos ao tradicional. Ele fala assim, ó, o ácido iodídrico, utilizado na higienização de instrumentos médicos, dentre outras aplicações, é produzido a partir da seguinte reação química. Graças ao bom Deus, já deu tudo balanceadinho. Legal? Aí ele fala assim, ó, em um processo de produção industrial, ao adicionar 254 quilos de iodo e 80 quilos de N2H4, parou. Quando ele dá as quantidades de todos os reagentes, pode ser em massa, pode ser em mol, pode ser em volume, pode ser em molécula, é porque provavelmente alguém está em excesso, certo? Para fazer cálculo estequiométrico, só se trabalha com reagente limitante, tá bom? Mas, veja o que ele pergunta, ó. Verifica-se o consumo completo do reagente limitante. A massa de reagente em excesso que não foi consumida em quilos tem valor de quanto? O que ele quer saber? Quanto que sobra, certo? Ele quer saber quanto que sobra. É exatamente esse cálculo que nós precisamos fazer no início do reagente em excesso. Então, eu vou vir aqui para a minha equaçãozinha e agora você preste atenção pelo seguinte. Você não tem ali X, tá? Por quê? Porque ele me deu duas quantidades. Ele disse para você que de diodo tinha 254, de N2H4 tinha 80 quilos. Você vai repetir a unidade na linha de cima, só que na linha de cima eu não tenho em quilos, só tem em gramas, não tem problema. Então, eu vou jogar em cima em massa, o massa do iodo dá 127 vezes 2, 254, só que vezes 2 mols em gramas, está para 1 mol do N2H4, que é de 32 gramas. Ué, William, você montou uma regrinha de 3, mas não tem regra de... Não tem ninguém como variável. Não vai ter. Esse primeiro passo não vai ter. Tá bom? Então, você vai jogar os dados na linha de baixo,
na linha de cima, na mesma unidade, no meu caso, tive que passar para grama, porque eu não tenho ele em quilos, e agora você vai multiplicar cruzado. Ué? Ao multiplicar cruzado, você vai ver que 32 vezes 254 dá 8.128. 2 vezes 254 vezes 80 dá 40.640. Se esses dois números tivessem dados iguais, não teria ninguém em excesso. Os reagentes teriam jogados estequiometricamente. Tá? Como eles deram valores diferentes, o lado que deu o maior significa automaticamente que o N2H4 está em excesso. O lado que deu o menor significa automaticamente que ele é o reagente limitante. Não tem como errar. O grande detalhe é você trabalhar na mesma coluna, na mesma unidade. Não pode aqui embaixo estar em grama, lá em cima você jogar em mol. Tá bom? Tem que ser grama, grama, mol, mol, tem que ser tudo na mesma unidade. Ah, mas você jogou grama com quilo? Porque é massa. A grandeza é a mesma, massa. Não tem problema. Pode ficar na primeira linha em grama, na segunda linha todo mundo em quilo. Na primeira linha em grama, na segunda linha todo mundo em miligrama. Não tem problema. Tá bom? Se você multiplicar cruzado e der igual, não tem reagente em excesso. Às vezes ele fez de propósito para ver se você faz essa verificação. Pode acontecer, já aconteceu. Tá bom? Beleza? Agora que você descobriu que o N2H4 está em excesso, é porque você jogou 80 quilos. Não era para ter jogado. Então, o que eu preciso saber? Quanto que tinha que ter jogado. Então, você vai repetir a regrinha de 3. Agora, o que você vai fazer? Você vai, no lugar do 80, você vai jogar uma variável X. Ela é justamente o valor que você tem que determinar. Aí, ó. Agora, resolvendo a regrinha de 3, eu vou achar um X de 16 quilos. O que significa isso? Quanto que você jogou? 80. Quanto que você tinha que ter jogado? 16. É justamente isso que ele quer saber no problema. Quanto que vai sobrar? Certo? Se você tivesse jogado 254 para 16, não haveria nenhum reagente em excesso. Não sobraria absolutamente ninguém. Mas você jogou 80. Então, se você jogou 80, você vai fazer os 80 menos os 16 gramas que vão reagir, vão sobrar lá dentro 64 quilos. É isso que vai sobrar no nosso processo. Certo? Mas o reagente limitante é o que você deve utilizar se por acaso ele fizer alguma pergunta do HI ou do N2. Você vai usar a massa do I2 para calcular o do HI e o do N2. Esquece o reagente em excesso. Tá bom? Só se faz o cálculo estequiométrico com reagentes limitantes. Não se trabalha com reagente em excesso. Tá legal, gente? Beleza? Ficou claro para você as 3 situações? Já curtiu? Já colocou o like? Beleza, então, gente. Então, era isso que eu queria apresentar hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.